Você sabe o que é um phrasal verb e para que ele serve? Hi everyone! Welcome to Inglês na Prática. Aposto que você já ouviu falar sobre phrasal verb, certo? Mas você sabe como usar? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que são phrasal verbs e como usá-los. E também vou te mostrar alguns exemplos. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like. Se você for novo no canal, se inscreva, ative o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto aqui. Aproveite também para baixar o meu e-book grátis com as 50 palavras essenciais mais usadas no inglês. E eu vou te pedir para você ficar comigo até o final do vídeo, porque eu também vou te contar os 5 phrasal verbs muito usados no dia a dia do norte-americano. Bora pro conteúdo! O que são os phrasal verbs? São a junção de um verbo mais advérbio ou verbo mais preposição ou verbo mais advérbio mais preposição. O que é um verbo? O verbo são ações, aquilo que fazemos. Exemplo, correr, jogar, assistir é a parte principal da frase. E o que são advérbios? Advérbios ajudam a contar como, quando, onde uma coisa aconteceu. Exemplo, she walks slowly. Ela caminha vagarosamente. O vagarosamente é o advérbio. O que é uma preposição? A preposição serve para fazer sentido a uma frase. Ela cria uma relação entre o que está sendo dito ou escrito. Exemplo, I study the morning. Eu estudo manhã. A frase fica sem sentido, certo? Agora vamos colocar a preposição in. I study in the morning. Eu estudo de manhã. Agora a frase faz sentido. Voltando ao phrasal verbs, vou te mostrar alguns exemplos. Sit down. Sit down significa sentar. Sit é o verbo, mais down, que é o advérbio. Outro exemplo, get in, que significa entrar. O get é o verbo e o in a preposição, get in. Lembrando que o verbo pode ser conjugado normalmente. Pode ser falado no futuro, passado ou presente. Exemplo, break up significa terminar um relacionamento. Broke up, que é o passado de break. Terminaram o relacionamento. E agora o mais importante. O phrasal verb não pode ser traduzido literalmente, ao pé da letra, porque assim ele não vai fazer o menor sentido. O certo é decorar o significado ou entender pelo contexto da frase. Porque quando nós juntamos o verbo mais preposição ou verbo mais advérbio ou os três juntos, vai surgir um novo verbo, ou seja, vai ter um novo significado. Vamos ao exemplo. Primeiro vou colocar as palavras isoladas. Look, isoladamente significa olhar. For, isoladamente significa para. As duas juntas se transformam em um phrasal verb look for. E se você traduzir literalmente, vai ficar olhar para. Não faz muito sentido, né? É porque as duas juntas vão ter um novo significado, que é procurar. Procurar por algo. Exemplo, I'm looking for George. Have you seen him? Eu estou procurando por George. Você ouviu? Lembra que eu te falei antes que você pode conjugar o verbo normalmente? Então, quando você está procurando, a ação está acontecendo, aí você coloca o ing. De looker se transforma looking for. Outro exemplo de phrasal verb, give. Isoladamente significa entregar. Up. Isoladamente significa alto, em cima. Agora as duas juntas, give up. Vai significar desistir. Exemplo, no matter how long it takes, I will not give up. Não importa quanto tempo dure, eu não vou desistir. Uma observação. Os phrasal verbs você vai utilizar em conversas informais. Se você estiver em uma entrevista de emprego ou precisa escrever um artigo, você vai ter que usar uma palavra mais formal. Porque assim, todo phrasal verb tem uma outra palavra mais formal que vai ter o mesmo significado. Exemplo, figure out, que significa resolver. Ao invés de você usar esse phrasal verb em uma conversa formal, você pode substituir pelo solve, que tem o mesmo significado de resolver. Exemplo, I've been trying to solve this problem all week. Tenho tentado resolver esse problema a semana inteira. Conversa formal. Agora o outro exemplo.
I've been trying to figure out this problem all week. Tenho tentado resolver esse problema a semana inteira. Conversa informal. Outro exemplo. Discover, você usa em um contexto formal. E find out, que é um phrasal verb, você utiliza em um contexto informal. We have to discover what he's up to. We have to find out what he's up to. Tradução. A gente tem que descobrir o que ele está aprontando. Se você quer ter um inglês avançado, mais próximo do inglês nativo, você precisa usar e abusar dos phrasal verbs. Claro que em situações informais, conversando com um amigo, pedindo informações em um restaurante, etc. E agora eu vou te contar 5 phrasal verbs muito usados no dia a dia americano. Número 1. Look after. Cuidar de algo ou alguém. Exemplo. I can't go. I have to look after my little brother today. Eu não posso ir. Tenho que cuidar do meu irmão mais novo hoje. Número 2. Take down. Anotar. Exemplo. Please, take down some items we have to buy at the supermarket. Por favor, anote alguns itens que temos que comprar no supermercado. Call off. Cancelar. Exemplo. The trip to Italy might be called off. Talvez a viagem à Itália tenha que ser cancelada. Número 4. Get away. Ir embora, se livrar ou escapar. Exemplo. I tried to get away, but he wouldn't let me. Tentei escapar, mas ele não me deixava. E número 5. Carry on. Continuar. Exemplo. She moved to London to carry on her work. Ela se mudou para Londres para continuar seu trabalho. Deixa aqui nos comentários se você finalmente entendeu o que é phrasal verb e me conta aqui qual você já conhecia, mas ainda não sabia que era phrasal verb. Não se esqueça de baixar o meu e-book gratuito, o link está aqui na descrição. Antes de ir embora, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo e a gente se vê na próxima. See ya!